já que procedeste assim, não guardaste minha aliança e as prescrições que te dei, vou tirar-te o reino e dá-lo aos teus servos. Todavia não o farei durante a tua vida, por consideração para com o teu pai, e da tua mão, e da mão de teu filho, que eu arrebatarei. Nem lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com o meu servo Davi, e para com Jerusalém que escolhi. Os inimigos internos, ele aumentou demasiadamente os impostos para essas realizações grandiosas, esses projetos, e isso trouxe grande perturbação, tá certo? Para aqueles que estavam tendo que sustentar o peso, né, desse estado. E inimigos externos, Haddad, da estirpe real de Edom. Jeroboão, servo de Salomão, revoltou-se contra Salomão. Fugiu para o Egito até a morte deste rei. Então você tem Jeroboão, que foi o chefe da corvéia. Então, primeiramente, havia outro nome que foi mencionado, né, que já me esqueci. Mas depois é instituído então Jeroboão como chefe da corvéia para os reinos, para as tribos do norte. Ele consegue então flertar com essas tribos. Posteriormente ele vai se levantar contra Salomão. Para não ser morto, ele foge para o Egito, e com a morte de Salomão ele retorna a tempo daquela reunião dos anciãos com Roboão. Na situação em que Roboão dá aquela declaração, que meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai, os anciãos de Israel desprezam então a casa de Davi. Vão para as suas tribos, né, se apartam, e Jeroboão é colocado como seu representante. Passa então a ser um reino em separação, né, em oposição a Judá. Roboão implementa algumas batalhas para tentar reconquistar, mas isso é inútil. Inclusive Deus não apoia essa sua iniciativa. Então, um trajeto aqui da situação monárquica de Salomão. Salomão é confirmada a realeza em Gibeão, tá ok? Gibeão é aquela situação da cidade que está a meio caminho, né? Então está entre a nação, porção sul e a porção norte. Então ali você tem um ato de reconhecimento, né, da realeza de Salomão sobre todo o território. Salomão estabelece alianças com o rei Irão de Tiro, tá certo? E casa-se com a filha do faraó Siamum, da 21ª dinastia. Então você tem as alianças importantíssimas. Não são só importantes, são importantíssimas. Entre os fenícios, uma nação rica, tá certo? Uma nação comercial, marítima. Então essa aliança enriquecia, tá certo, Israel. E o Egito, uma nação, um império milenar e poderoso, e belicamente perigoso. Então estabeleceu uma aliança com o Egito. Salomão edifica o templo e o palácio. Salomão reconstrói Hazor, Megido e Gezer. Interessante que essas cidades estão em pontos muito estratégicos. Hazor para o norte, Megido, centro de Israel, a região de Jezreel, tá? E Gezer para a região sul. Estão fazendo aí importantes locais para a defesa rápida de todo o território de Israel. Sírios, filisteus, edomitas são vassalos de Israel na época de Salomão, pagando tributos para Israel. Estão pacificados, né? Devido aos diversos casamentos, Salomão estabeleceu muitas alianças, mas também se corrompeu com a idolatria. Aí tem a situação de Salomão. Organizou a administração de Israel, os 12 prefeitos, né? Estabelecendo 12 regiões provinciais que de certa forma respeitavam os limites das regiões tribais, mas mais ou menos. Estendeu seu domínio sobre estados vizinhos, aos quais estabeleceu como reis, como seus vassalos, dentre eles os sírios, os filisteus e os edomitas, os amorreus e as tribos árabes. Dentro de sua política também haviam importantes alianças com as quais fortaleceu sua influência e garantia a paz para seu período de reinado. Dentre as alianças, as mais importantes, Salomão levou o povo hebreu ao ponto mais elevado, o ponto mais elevado de grandeza, realizando obras grandiosas. Salomão não foi um rei de guerras, pois tinha pouca necessidade de o ser, uma vez que Davi fez esse papel. Davi fez esse confronto, tá certo? Com esses diversos reinos em redor,
principalmente os filisteus, que eram a pedra no sapato de Israel há muitos séculos. Então Davi fez esse embate mais aguerrido, mais violento. E aí, com a situação de Salomão, você já tem Salomão colhendo o resultado disso, colhendo o resultado dessa boa gestão realizada por seu pai. Tá, ok? Não foi politicamente, seu dever também não era o de defender o Estado ou ampliá-lo, mas de conservá-lo unido. Então você tem um mapa que demonstra a extensão territorial da influência de Salomão. Não necessariamente que Damasco, ou Tífisa, ou Tadmor estivessem diretamente sob a gestão dele, mas eram vassalos dele. Então pagavam tributos a ele para que ele pudesse manter uma forma pacífica de tratamento para com eles. Então estavam meio que numa situação, né, de ameaça, né? Então era uma situação em que eles pagavam tributos para manter a aliança, tá, ok? Então desde Elat, né, ao extremo sul, Ezion-Geber, até os territórios que eram dos filisteus, e ao norte aí já com o rio Eufrates, cidade de Tifsa. Início do reinado de Salomão, 971 a.C., início da construção do templo, 968, término da construção do templo, tá certo? 961, Salomão se entrega à idolatria, conforme essa cronologia aqui, 936, escolha de Jeroboão, em 934, quando Jeroboão agora passa, né, a ser líder da Corvéia, e depois Jeroboão será admitido como rei para as tribos do norte. Morte de Salomão aos 61 anos de idade em 932 a.C. E aí essas fotos que mostram para a gente a grandiosidade do templo construído por Salomão, certo? Temos aí os sacrifícios que eram realizados, o tabernáculo, a função dos sacerdotes, né? O trabalho deles exercido. Essa maquete do que seria então a área do templo de Salomão, e juntamente com a cidade do rei, com a cidade de Davi, as muralhas, os palácios. Então essa maquete aí demonstra para nós o que seria todo esse território, né? Particularidades do templo: Santíssimo, Santo, Pórtico, as colunas Boaz de Jaquim, altar de cobre, mar de fundição, carrocins, câmaras laterais, refeitórios, palácio interno. Temos aí toda essa área. Divisão do reino. Aí você tem a situação de Roboão. Ok? A situação de Roboão é aquilo que a gente já vem falando, dessa situação traumática aí da divisão do reino com a má gestão de Roboão. Ainda na página 30, a sucessão do trono de Salomão e a divisão do reino. A divisão do reino com Roboão. Já caminhando para o final da nossa aula. O príncipe herdeiro que subiu ao trono substituindo Salomão foi Roboão, o qual era filho de uma amonita do harém real que se chamava Naamá. Supõe-se que tenha sido primogênito. De acordo com o texto bíblico, aparentemente Roboão assumiu o governo de Judá sem nenhuma dificuldade. Nem há nenhum motivo para pensarmos diferente, tendo em vista que Jerusalém e toda Judá estavam inclinadas à ideia dinástica. Então haviam sido favorecidos pela boa gestão de Salomão, né? Então era favorável. Portanto, considerava a sucessão no trono pelo neto de Davi como algo legítimo, de fato e de direito, e até mesmo possível que o próprio Salomão tenha proclamado seu filho Roboão a rei antes de sua morte. Ele tinha experiência nisso porque quando Davi estava às portas da morte, o trono quase escapou de suas mãos em meio a uma grande turbulência na família real, como a gente explicou aqui, né, detalhadamente. Embora Roboão não tenha tido nenhuma dificuldade para ser entronizado em Jerusalém, a coisa não foi a mesma nas tribos do norte, antigo reino de Saul. O fato é que as tribos do norte sempre foram inclinadas a não aceitar a dinastia de Davi. Isso já podia ser observado nos tempos em que o próprio Davi, fundador da dinastia, vivia, quando um benjaminita chamado Seba, da mesma tribo de Saul, seduziu os israelitas para rebelarem-se contra Davi, a sedição, né, de Seba. As tribos do norte ainda mantinham a ideologia do carisma, do líder carismático, né, que praticamente proibia o reconhecimento dos reis de Jerusalém como reis em todo Israel.
Então um líder carismático, um líder que os conquistasse. Então não era automático essa questão do reconhecimento. Eles de fato esperavam que a pessoa os cativasse, os conquistasse para essa ideia. Senão eles não o reconheceriam como tal. Roboão devia conhecer essa ideologia. Por isso, após ser coroado como rei em Jerusalém, foi a Siquém. Então Siquém já está para o território do norte. É uma referência, né, para o norte, que será posteriormente Samaria. Um local muito rico em tradição, conforme Josué 24:1. Esperando com isso renovar a aliança feita com seu avô Davi, e possivelmente com seu pai Salomão, a fim de obter a dignidade régia e ser aclamado rei em todo Israel. Primeiro livro dos Reis 12:1. Mas as condições não estavam muito favoráveis. Aí você tem a situação em que há uma reclamação, há um descontentamento, mas poderia ter sido contornado se ele tivesse ouvido os sábios conselhos dos anciãos que já estavam junto à casa de Salomão, que já haviam visto todo o procedimento, tá certo, ao longo do seu longo período de reinado, e que poderiam lhe ajudar a lidar com essa situação, como de fato fizeram. Consente o que eles estão pedindo e posteriormente você retoma, você novamente aumenta as arrecadações, mas num primeiro momento ceda, né? Conceda isso que eles estão pedindo a você, e aí conforme você for os conquistando, você vai restabelecendo um aumento. Mas ele não quis ouvir, né? Ele não quis atentar para isso. Então você tem Roboão vai a Siquém renovar a aliança e manter o reino. Por quê? No sul era tranquila a sucessão. O problema era o norte, com a sua sempre mantendo sua visão de divisão, né? Os delegados de Israel, liderados por Jeroboão, que havia sido chefe da corvéia de Salomão, que havia se refugiado no Egito e que agora voltou para essa ocasião, né? Propõe a Roboão a diminuição dos impostos. Muito bem, propõe a diminuição. Roboão dá ouvidos aos conselheiros jovens e não aceita a proposta. Meu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do meu pai. Meu pai vos açoitou, né? E eu vos açoitarei mais ainda com escorpiões. Então você tem essa frase de efeito, né? Que ele coloca, meio que tentando causar uma impressão, né? Tentando causar um terror, tá certo? Nesse contingente populacional, nessas tribos, né, do norte. Mas a resposta foi dura, da mesma forma como a frase foi dura. Então a resposta também foi a nível, né? Que temos nós com a casa de Davi. As tuas tendas, ó Israel. E aí a divisão está feita. Como consequência, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Assim. Como consequência, a frágil aliança entre as tribos do norte e Judá, e foi mantida por Davi e Salomão, rompe-se na época de Roboão, cumprindo sua profecia de Aías, conforme já havia sido profetizado. Profeta Aías profetizando contra Salomão, né? Que é a profecia que a gente viu a descrição. Consequentemente, segue-se conflitos entre o reino do norte, Israel, agora o reino de Israel ao norte, e a tribo de Judá e Benjamim, que compõem o reino do sul. Muito bem. As nações que foram subjugadas por Davi e Salomão rebelam-se, porque é um momento de instabilidade. Então, obviamente, eles não vão perder a oportunidade de se rebelar contra, né, e abandonar a obrigatoriedade do pagamento de impostos, tá certo? Do pagamento, né, de tributos. Então vão se livrar do jugo, né? Vão se deixar de ser vassalos. E aí vão precisar estabelecer muitas batalhas para tentar manter alguma posição. Mas infelizmente Roboão, ele primeiro vai tentar se voltar contra a tribo do norte e impor, né, a sua dominação. Até um profeta levantado por Deus desaconselha isso. Então essa ação é minada, não prospera. E posteriormente ele será invadido por um rei de origem líbia, que estava dominando sobre o Egito. Eu acho que estabelecido na 22ª dinastia. Sisaque, se eu não me engano. Então Sisaque vai invadir Jerusalém, vai levar todos os tesouros do templo e Roboão ficará pagando tributos para ele. A situação de desmantelamento daquele reino que havia sido poderoso e grandioso na época de Salomão, Davi e Salomão. Com Roboão, ele é dividido e Jerusalém ainda é saqueada
na situação de Roboão, tá certo? Então você tem aqui as nações que se rebelaram e a guerra que está estabelecida entre o norte e o sul.